mandato acabou de ser cassado e eu vou trazer essa bomba que explodiu no mundo da política aqui agora neste exato momento. Também tem, gente, tá? Lula da Silva que entrou em desespero. Novo escândalo dentro do PT acabou de explodir. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula tá desesperado, gente, tá? Este novo escândalo é contra um grande aliado de Lula da Silva. Eu acho que o maior aliado do Lula dentro do Congresso Nacional. Esse escândalo, esse novo escândalo que acabou de explodir, atingiu o PT do Lula em cheio. E o clima é de desespero, o clima é de velório, o clima é de revolta, o clima, gente, é de luto dentro do Palácio do Planalto. E eu vou explicar para vocês porque realmente essa é uma bomba atômica que explodiu dentro do PT agora há poucos instantes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar a pior notícia para Lula da Silva, gente, tá? Direto dos Estados Unidos e tem a ver com nova decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? A chapa definitivamente esquentou. Pior, a casa caiu pro Lula. O próprio Eduardo Bolsonaro vai trazer aqui essa informação. Pessoal, um grande aliado do Lula, que já é outro, tá? Outro grande aliado do Lula foi levado ao STF. Acionaram ele lá no STF. E nas mãos de quem que foi cair essa relatoria? Nas mãos do ministro André Mendonça, para desespero desse grande aliado do Lula. Esta ação que foi protocolada contra ele no STF caiu justamente nas mãos do ministro André Mendonça e a casa caiu para esse grande aliado do Lula. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui rapidinho. Vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos, porque tem muita coisa para atualizar vocês aqui a partir de agora. Matéria do Cláudio Humberto, jornalista, destruindo Lula da Silva, mas assim, ele pegou a soberba do Lula, se embrulhou, jogou no chão e ainda pisoteou em cima. Segundo o jornalista Cláudio Humberto, governo Lula fingiu negociar e torceu para que o Brasil fosse tarifado em 25%. Claro, gente, tá? A gente sempre soube disso. Tanto é por isso que o Lula nunca fez questão de ir lá negociar, né? Fingiu. Ah, mas a gente tentou. Fingiu que tentou, né? Segundo o jornalista Cláudio Humberto, o governo Lula do PT esperou até os 45 minutos do segundo tempo para realizar qualquer negociação significativa com os Estados Unidos. No caso do tarifaço do governo americano, tá? Além de o próprio presidente Lula antagonizar o governo Trump sempre que podia, ou seja, atacar o governo Trump sempre que podia, né, em seus comícios pré-eleitorais, até o Ministério das Relações Exteriores, responsável pela diplomacia, passou a fazer politicagem em comunicação oficial, insinuando que forças armadas dos Estados Unidos poderiam invadir o Brasil, passando vergonha, né, Mauro Vieira. Sem tempo hábil, Jameson Green, representante do comércio dos Estados Unidos, revelou reuniões construtivas com o Brasil só começaram nas últimas 6 semanas, ou seja, tudo isso durante um ano, as investigações, tudo isso durante um ano, e lá acontecendo, e o Lula, né, só nas últimas semanas. Será que o Lula achou mesmo que ia resolver isso em algumas semanas? Tá? Esforço nenhum. Antes disso, o governo havia enviado 2 cartas ao governo americano e feito só uma reunião de alto escalão, isto é, uma visita de Lula a Trump. Ideia única. O efeito desejado pela administração petista é que o tarifaço produza uma nova alta nas pesquisas de opinião, como ocorreu no ano passado. E o Lula tá vendo vitória nisso aqui, né? Quem vai pagar a conta do tarifaço não é o governo Lula, serão principalmente os exportadores e os trabalhadores atingidos. Lula não será atingido com esse tarifaço. Na verdade, o que o Lula está torcendo que aconteça é que ele ganhe votos com isso. Esse é o grande plano do Lula desde o início. Deixa o tarifaço acontecer, porque aí eu vou com o discurso da soberania, colocar a culpa no Flávio Bolsonaro, que é uma narrativa
fajuta, né? Porque foi o Flávio Bolsonaro que foi lá lutar para que essas tarifas não acontecessem, fazendo o trabalho que é de um presidente da República, mas como ele é incompetente, o Flávio teve que ir lá fazer o serviço por ele. E o Lula vai utilizar isso para a soberania do Brasil. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Flávio Bolsonaro, a culpa é do Eduardo Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Vai ser isso, gente. Daqui para frente, o Lula vai usar só esse discurso com relação a esse tarifaço que acabou de acontecer, mas tem nós aqui para trazer e derrubar todas essas narrativas do Lula e mostrar a realidade do fato. E o próprio jornalista Cláudio Humberto desmascarou o Lula aqui nesse editorial que ele publicou aqui. Vamos lá, gente, tem mais. Agora chegou a vez dele, direto dos Estados Unidos, tá? Eduardo Bolsonaro solta uma bomba que está vindo aí para cima do Lula da Silva, do governo americano. Assistam que vocês vão entender. Estava vendo a matéria aqui do Estadão, em que o ministro da Economia do Lula, tal do Duriga, que substituiu o Haddad, dizendo que os impactos da nova tarifa americana para com o Brasil terão efeitos mínimos, tentando suavizar a repercussão. E isso daí é um sinal de que a esquerda está perdendo a narrativa, porque o Lula preparou todo o terreno para que essa tarifa viesse, eles estavam desejando isso, você sabe, para que então pudessem culpar o Flávio Bolsonaro. Quando o Lula solta um textão na rede X dele, declarando que a culpa é do Flávio, os Bolsonaro e tal, na sequência vem o Marco Rubio, vem o Tesouro Americano, né, o Departamento de Comércio e o USTR, dizendo que a culpa é do Lula e do Moraes, por conta da falta de combate à corrupção, por conta da censura, deflorestamento, falta de proteção da propriedade intelectual, pirataria, etc. Então, meus caros, continuemos indo adiante, levando a verdade, porque nós assim venceremos. E para finalizar, o Duriga, dando entrevista, ainda fala que isso daí é uma intervenção americana no Brasil. Ora, eu também não gostei das tarifas, eu esperava que elas não fossem aplicadas, fizemos de tudo possível. Mas daí dizer que isso é uma intervenção, porque tarifa, na verdade, é um nome simples para imposto de importação, impostos em geral, tributos. Porque se o produto brasileiro paga tributo para ir para os Estados Unidos e um produto americano paga tributos ao entrar também no mercado brasileiro, isso não é uma intervenção, isso é uma política de Estado que compete a cada Estado. Pode-se discutir se é acertado ou não do ponto de vista econômico, geopolítico, seja lá o que for. Mas falar que isso é uma intervenção é só dar fôlego à narrativa que o Lula quer, para dizer que ele está sendo vítima de um ato unilateral, desnecessário e desproporcional dos Estados Unidos. Mas complementando, esse problema não vem de hoje, são problemas antigos, já conhecidos do Brasil. Os Estados Unidos há muito tempo reclamam da diferença da balança da tributação de lado a lado, né, do produto brasileiro que paga entrar nos Estados Unidos e vice-versa. A reclamação dos Estados Unidos quanto à censura. Porque quando o Brasil é tarifado, o que o Tesouro Americano, o Departamento de Comércio, o que eles alegam? Olha, expulsou o X do Brasil, teve aqui a falta de combate à corrupção. A Rumble, que é uma operadora, que é uma empresa americana, não pode entrar no Brasil porque o Moraes não deixa, fica colocando um monte de requisito que fere a Constituição americana. E aí o Brasil, ao invés de sentar para conversar com os Estados Unidos, simplesmente vira as costas. Não participou nem daquela audiência pública que o Flávio foi, mas o Lula não mandou ninguém. E a gente vai consertar isso. Vamos consertar isso em outubro desse ano, para ter uma boa relação com o nosso mais tradicional parceiro comercial. Tá aí, gente, tá? Simplesmente vira as... Eduardo Bolsonaro. E eu acabei de ver aqui na imprensa, gente, que desde que o Donald Trump entrou na presidência dos Estados Unidos, o Lula atacou ele 67 vezes. De lá para cá, a única coisa que o Lula tem feito é atacar e criticar o Donald Trump. Aí você pensa, como que uma pessoa que quer negociar tarifas fica aí criticando e atacando o presidente daquele país? Vocês acham que tinha alguma possibilidade de Donald Trump voltar atrás na decisão? Ou seja, para que isso aconteça só com Flávio Bolsonaro, presidente, porque ele pode sentar de igual para igual e resolver essa parada para o povo brasileiro. Porque no que for depender do Lula, o Lula está se lixando para tarifaço.
Não é ele que vai pagar, não vai sair do bolso dele, não é ele que vai sair prejudicado. Pelo contrário, na cabeça dele, eleitoralmente, foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora ele vai vir com um discurso de soberania e colocar a culpa no Flávio Bolsonaro. Que todo mundo sabe que a culpa não é do Flávio Bolsonaro, muito pelo contrário, foi o único, e nem presidente que foi lá defender os interesses dos empresários brasileiros. O único, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês essa informação. Daqui a pouco um grande jurista solta uma bomba também sobre o Lula, essa questão dos tarifaços. Na verdade, gente, é muito pior do que vocês imaginam. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa notícia que não é boa para a esquerdalhada, né? Para o PT do Lula. Deputado do PT leva multa por retratar Tarcísio como Chuck. Isso aqui viralizou nas redes sociais. E o cara do PT foi multado, gente, tá? O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o deputado Emílio de Souza. Gente, deputado do PT foi condenado a pagar uma multa, tá? A pagar uma multa de 10 mil por publicar um vídeo nas redes sociais em que o governador Tarcísio de Freitas aparece retratado como o boneco Chuck, personagem de filmes de terror. Na decisão, a juíza Domitila Mansur afirma que o vídeo não foi utilizado como mero recurso estético ou satírico, né, uma sátira, mas como instrumento para associar o agente político a um cenário de violência extrema, produzindo mensagens, né, manifestamente depreciativas em contexto de propaganda política. Em nota, Emílio afirmou que é lamentável que o governador e seu partido, né, do desespero, recorram a um processo judicial para tentar responder uma crítica política e que deve recorrer da decisão. A Justiça Eleitoral já havia determinado que o vídeo fosse apagado por propaganda eleitoral negativa e uso irregular de inteligência artificial. É uma vergonha, né, gente? O nível baixo que o PT... que os parlamentares do PT, eles descem o mais baixo nível da face da terra para prejudicar um parlamentar de direita, que é o Tarcísio de Freitas, né? É ridículo o que vocês fazem para prejudicar o opositor. Se eu não posso vencer, eu vou tentar derrubar o inimigo. Vença no voto. Agora, como está percebendo que o Haddad vai ser enxotado da política brasileira, basicamente, o desespero começa a tomar conta. Para mim, isso aqui é desespero. E agora, gente, Fernando Schiller, gente, que nome chique, né? Diz o seguinte, solta uma bomba contra o Lula aqui, ó. Governo Trump avisa, tá? Estados Unidos vão reagir se Lula acionar a lei da reciprocidade. Sim, gente, tá? Tá aqui. Cientista político Fernando Schiller acaba de dar um duro recado para Lula da Silva. E o recado é o seguinte: se o Lula estiver pensando em reação, algum tipo de vingança contra o governo dos Estados Unidos, contra Donald Trump, a casa vai cair. Vocês vão entender. Assistam com muita atenção. A Argentina, por exemplo, no dia 5 de fevereiro desse ano, fechou um acordo comercial com os Estados Unidos. Vamos pegar esse exemplo, que é o país mais comparável, grande aqui do lado. Fechou um acordo que foi exatamente na direção oposta do Brasil. Negociou, fez um acordo comercial. Bom, esses 5 primeiros meses do ano, agora de 2026, a exportação, os embarques de carne argentina para os Estados Unidos subiram 158%. Nesses primeiros 5 meses. Então, são 1.600 e poucos produtos das mais variadas áreas da economia argentina que tiveram tarifas reduzidas, não aumentadas, em relação ao comércio com os Estados Unidos. Alguém vai dizer, bom, mas é porque o Milei é amigo do Trump? Bom, são caminhos, os países fazem escolhas. Isso é como a vida, cada um de nós faz as suas escolhas, cada empresa faz as suas escolhas, cada estado ou região, cada país faz a sua escolha. Saiu um dado agora no portal 360, esse dado que para mim é curiosíssimo, né? Desde o início do governo,
menos 62 menções negativas, xingamentos, de uma maneira geral, do presidente Lula ao presidente Trump. É patético isso, mas de fato aconteceu ainda na época da campanha eleitoral. Ainda recentemente, na semana passada, o presidente Lula chamou o Trump de pirata, né, que faz pirataria no Estreito de Hormuz. O que o governo brasileiro tem a ver com a guerra? E Estados Unidos e Irã colocou isso no discurso dias antes do anúncio das tarifas, né? A minha impressão, quer dizer, é que tudo é pautado pela disputa interna. Nós estamos fazendo um trade-off aqui. Vamos ter as tarifas para manter uma retórica interna, né, para o governo. Então, saiu uma pesquisa Quest essa semana que mostra o seguinte: 51% dos entrevistados atribuem a culpa das tarifas ao Flávio Bolsonaro, né? 30% dizendo o contrário, que o Flávio foi lá tentar pedir a suspensão das tarifas, o adiamento, enfim, fez um apelo contrário às tarifas. Então, dá 51 a 30. Obviamente, o marketing do Lula sabe disso, analisa esses dados, né? Então vê que tem uma oportunidade de ouro aqui, que é uma retórica da soberania, que cá entre nós, né, é uma pataquara, né? A gente faz a retórica da soberania, mas a verdade real é que no mundo das relações internacionais vale uma coisa chamada pragmatismo. Não tem tarifa de 25% no Chile, não tem tarifa de 25% no Uruguai. O Uruguai é um governo também de esquerda, não é? Porque tem uma relação pragmática, não é? Então, é isso. O Brasil optou por uma relação conturbada, pautada pela agressão política, mas do ponto de vista econômico, não vale nada, né? É isso aí, gente, tá? O Fernando Schiller falou certinho. O Lula escolheu o caminho da guerra. Escolheu o caminho do ataque. E qual seria o resultado? Essa catástrofe, né, para os empresários brasileiros, para o povo brasileiro. Ou seja, Lula da Silva tem que ser enxotado da presidência para que tudo volte à normalidade novamente. E agora, gente, tá? Relatoria acaba de cair nas mãos do ministro André Mendonça e o Guilherme Boulos não deve estar muito feliz com essa notícia, tá? Mendonça vai ser o relator de ação de Ronaldo Caiado contra Guilherme Boulos no STF. Eu imagino que o Guilherme Boulos deve estar pistola com isso aqui, deve estar furioso. Tá aqui, ó. O ministro André Mendonça do STF vai ser o relator da queixa-crime apresentada pelo pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Na ação, o ex-governador de Goiás acusa o ministro do governo Lula de calúnia, difamação e injúria em razão de declarações feitas nas redes sociais. O processo foi distribuído a Mendonça na terça-feira, dia 14. A definição da relatoria integra o trâmite processual e não representa a manifestação do Supremo sobre o mérito da ação, que segue em análise. Ou seja, Ronaldo Caiado deve estar comemorando aqui essa notícia, né? Porque se caiu nas mãos do ministro André Mendonça, vai ser uma decisão justa, íntegra e honesta. Ao contrário de uns e outros ali que de vez em quando há algumas dúvidas, né, gente? Eu imagino que o Boulos deve estar muito preocupado. E agora, gente, cassação do mandato confirmada, tá? TRE caça mandatos de 3 vereadores no Paraná por suposta fraude à cota de gênero, gente, tá? Deixa eu trazer aqui a informação. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reconheceu por unanimidade, ou seja, todos, a existência de fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 em Almirante Tamandaré, município da região metropolitana de Curitiba. A decisão ocorreu na última quarta, dia 15, ao julgar recursos em ação envolvendo o União Brasil. O TRE cassou o registro do partido para as eleições proporcionais no município e também determinou a cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos da legenda que disputaram o pleito de 2024. Além disso, anulou todos os votos recebidos pelo partido na cidade. O União Brasil não se manifestou. A decisão também cassou os mandatos dos vereadores Iujo Manfron, Jair do Tanguá e Amarildo Portes. Eles receberam 1.100, 1.314 e 1.400 votos, respectivamente, pela União Brasil. No entanto, os parlamentares ainda podem recorrer da decisão. Tá aqui, gente, tá? Manfron, dentre outros aí, tiveram um mandato cassado e por
unanimidade, gente, tá? Segundo informações divulgadas aqui pela revista Oeste. Que situação complicada, hein? Todos tiveram mandato cassado, gente, tá? Um novo escândalo que acabou de explodir dentro do PT do Lula, gente, tá? E a casa caiu agora para o Lindbergh Faria. Lindbergh Faria, gente, é aquele que ama ferrar e lascar com a vida do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né? É aquele que tudo que acontece, ele vai pedir socorro pro Alexandre de Moraes. Tudo que acontece que ele não gosta, vai pedir socorro pro STF. É aquele jogador que fica ali jogando escanteio para a bola para dentro da área. Uma hora um ministro vai chuta pro gol, né? E ele tem êxito nos pedidos dele. Inclusive, recentemente ele fez pedido pro Alexandre de Moraes, contra o Flávio Bolsonaro por causa da carta. Só que dessa vez a casa caiu para o Lindbergh Faria, o maior aliado do Lula e deputado do PT dentro do Congresso Nacional. Gente, Lindbergh Faria acaba de ser pego no flagra com emendas parlamentares. É um escândalo gigante que explodiu e que atingiu o PT do Lula em cheio. Vejam só. Se tem uma pessoa que trabalha praticamente como um assessor da PGR e dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, é o deputado Lindbergh Farias. Vocês têm visto no decorrer dos anos o quanto que ele tem dado trabalho para todos nós. Qualquer coisa ele está representando na PGR, está acionando os gabinetes dos ministros contra seus adversários políticos, contra os parlamentares aliados do presidente Bolsonaro e também contra o presidente Bolsonaro e contra Flávio Bolsonaro. Ele já fez ações contra Flávio Bolsonaro envolvendo o Dark Horse. Recentemente, inclusive, ele peticionou no gabinete do ministro Alexandre de Moraes para que revogasse a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro piscou, está fazendo alguma ação. Mas o problema é que quando você quer ser pedra, você não pode ter telhado de vidro. E agora, aparentemente, Lindbergh está com um enorme telhado de vidro envolvendo emendas parlamentares. Lindbergh manda emendas para MST do Paraná, base eleitoral de Gleisi, a namorada dele. O deputado federal Lindbergh Farias destinou 1.700.000 em emendas parlamentares para 3 cooperativas do MST do Paraná. As entidades beneficiadas integram a base eleitoral da namorada dele, a também deputada e ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior que o montante destinado por Lindbergh em seu próprio estado, Rio de Janeiro, para a agricultura familiar fluminense. Ele destinou R$680 mil. Aqui, ó, o Instagram da Gleisi Hoffmann, no dia em que ela estava anunciando as emendas do namorado dela. Olha aqui, ó, no mesmo ano de 2024, o ano em que ele destinou essas emendas para a base eleitoral da Gleisi, o ministro Flávio Dino proibiu o envio de emendas para outro estado diferente daquele pelo qual o deputado se elegeu. O ministro apontou que essa prática abre espaço para distorções, favorecimentos políticos e desvios de finalidade, o que justificaria a restrição. Olha só, a Gleisi, ela era deputada, ela deixou de ser deputada, né? Ela se licenciou para ser ministra do governo Lula. E nesse ano, para burlar isso, o Lindbergh enviou emenda parlamentar para o estado da Gleisi para beneficiar a sua namorada. Agora eu queria entender o que o Flávio Dino vai fazer com relação a isso, porque o Flávio Dino pegou essa questão das emendas parlamentares para perseguir os parlamentares de oposição, inclusive o Valdemar da Costa Neto, né? Porque agora ele determinou o bloqueio de bens do Valdemar em R$119 milhões, porque ele supostamente influenciou na destinação de emendas e ele disse que é proibido que um presidente de partido possa indicar emendas que devem ser destinadas somente por parlamentares. E ele proibiu a destinação de emendas parlamentares por deputados para outro estado que não seja o seu de origem.
Gostaria de saber o que ele vai fazer com relação a isso. Eu já estou representando na PGR para que o Lindbergh possa ser investigado. Estou peticionando diretamente no gabinete do ministro Flávio Dino para que ele seja incluído nesse inquérito e seja investigado. Também estou representando no Tribunal de Contas da União para que ele possa reparar esse dano ao erário, devolver esses valores. Eu quero saber se realmente ele será investigado. Será que Flávio Dino vai investigar o seu próprio aliado? Bom, tenho as minhas dúvidas, mas já que ele gosta de dar trabalho, vamos também dar trabalho a ele. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gente, esse ferro tá quente, né? Meu Deus do céu, gente, tá? A Madre Teresa de Calcutá, a alma mais honesta, cujo apelido era Lindinho, né? Lá na lista, né, de propina da Odebrecht, segundo aí, né, os jornalistas. A Madre Teresa, a alma mais honesta do Congresso Nacional, então quer dizer que o Lindbergh mandando quase 2 milhões para outro estado que não é o dele. Mas o Flávio Dino não tinha proibido veemente que isso não podia acontecer. Flávio Dino, ordem do ministro do STF, Flávio Dino, emendas de parlamentares para outro estado, impreterivelmente, não pode acontecer. E o que é que o Lindbergh fez? Pegou tiro. Mas ele está dando namorada, pode. Será que pode? Flávio Dino está com um problemão para resolver. Porque se está partindo para cima de parlamentares da direita, Valdemar Costa Neto, por causa dessa questão de emendas parlamentares, se tiver algum parlamentar da direita sendo investigado por causa dessa questão, mandar emendas para outro estado, que não é o seu, bom, o pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. E agora, o que é que Flávio Dino vai fazer? Porque o Lindbergh Faria acabou de ser pego no flagra. E tá aqui, gente, vai acionar a PGR, vai representar contra o Lindbergh, vai fazer a mesma coisa que costuma fazer com os aliados do Bolsonaro, né? Vai lá representar PGR, né? Ministério Público, representa em qualquer lugar que você puder, tá? Carlos Jorginho, todo lugar que você puder, denuncia. Porque ele não é de apontar o dedo, né? De colocar o ferro lá na ferida, quando é da oposição. Gente, que vergonha. Isso é uma vergonha. Escândalo acabou de explodir dentro do PT do Lula. Lindbergh Faria sendo pego no flagra, enviando emendas parlamentares para outro estado que não é onde ele foi eleito. A casa definitivamente caiu pro Lindbergh Faria. E aí, Flávio Dino? A justiça é para todos ou só para alguns? Gente, agora eu quero ver qual vai ser a decisão do Flávio Dino. Porque ele disse que vai enviar isso aqui pro Flávio Dino. O Flávio Dino vai ter que decidir. Tá aqui, gente, para lisura aqui da informação. Lindbergh manda emendas para MST, para aqueles anjinhos, né, invasores do MST do Paraná. Base eleitoral da Gleisi Hoffmann. Olha o tipo de eleitores que a Gleisi Hoffmann tem. Os invasores de terra, gente. É para acabar com o piqui do Goiás mesmo, né?